ver os gráficos. Os gráficos, da mesma maneira que as tabelas, são recursos utilizados para organizar e transmitir as informações. Então, a gente organiza os nossos dados de uma pesquisa em uma tabela ou em um gráfico, de modo a conseguir interpretar melhor essas informações, ter uma melhor visualização e fazer uma melhor análise das informações que nós obtivemos, certo? Nós temos vários tipos de gráficos e cada um deles tem a sua característica. A gente escolhe esses tipos de gráficos de acordo com as informações que a gente quer representar. Nós vamos iniciar então com o gráfico de barras. O gráfico de barras é muito utilizado para comparar dados entre si, certo? Então eles têm barras que podem ser verticais, como é o caso desse que está aparecendo na tela, mas também podem ser horizontais. Elas têm a mesma medida, a mesma largura e também a mesma distância uma da outra, certo? Assim como nas tabelas, os gráficos também têm o título e a fonte de onde foi retirada aquela informação para poder ser colocada aí no gráfico, ok? Então, esse gráfico que nós estamos vendo agora é um gráfico de barras, ele está representando a quantidade de transplantes de alguns tipos de órgãos realizados no Brasil em 2017. Então, nesse gráfico nós temos o título, que é a quantidade de transplantes de alguns tipos de órgãos realizados no Brasil em 2017. Nós destacamos também a fonte, que está aí, né, circulada em amarelo, que é a ABTO, Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, Registro Brasileiro de Transplantes. E aí nós podemos destacar aí, então, na horizontal e na vertical, nós colocamos aí, na horizontal, os órgãos, então, coração, córnea, fígado, pâncreas, pulmão, e ficou apagadinho aí, mas é o rim. E na vertical aparece a quantidade de transplantes que foram realizados de cada um desses órgãos no ano de 2017. Então, o que a gente pode observar nesse gráfico? Que os transplantes que mais ocorreram foram os de córnea, com 15.242 casos. Depois, se a gente olhar também aí, a gente vê os que menos ocorreram, que foram pulmão e pâncreas, com 112 casos cada um deles, né? Enfim, a gente pode fazer muitas análises dentro desse gráfico, né? Então, quantas pessoas fizeram transplante de fígado, quantos fizeram de coração, qual foi a diferença entre a quantidade de transplantes de fígado e a quantidade de transplantes de córnea, né? De rim, foi a segunda maior causa de transplantes aí em 2017. Ele mostra claramente a quantidade de pessoas que tiveram que fazer esses transplantes, quantidade de casos, né, transplantados nesse ano de 2017. Aqui nós temos um outro tipo de gráfico de barras que a gente chama de gráfico de barras duplas. Os gráficos de barras podem ter múltiplas barras. Nesse caso aqui, então, um gráfico de barras duplas, e ele representa a produção agrícola no Brasil de 2007 até 2017. Ele possui, então, uma legenda. Então, a cor azul representa o ano de 2007, a produção agrícola no Brasil em 2007, e a cor amarela representa a produção agrícola no Brasil em 2017. Além disso, ele tem o título, todos os gráficos precisam ter um título, assim como a tabela. Então, o título desse gráfico é Produção Agrícola no Brasil, 2007 e 2017. Também apresenta a legenda, então IBGE, CIDA disponível, aí tem o site de onde foi retirada essa informação. E nós temos aí a construção do gráfico. Na horizontal, o produto agrícola, então arroz, feijão, o milho, a soja, o trigo. E na vertical, a quantidade produzida, em milhões de toneladas. Então, olha, analisando esse gráfico, o que a gente pode considerar aí? A gente pode concluir que a soja, no ano de 2007, assim como no ano de 2017, apresentou a maior produção. A gente vê aí, né, que ela é, tanto na barrinha azul, ela é maior do que em todos os outros, né, comparado com o arroz, o feijão, o milho, o trigo, e a barrinha amarela, dizendo respeito à soja, também é maior do que todos os outros, certo? Então, a soja teve a maior produção, né, em 2007 e em 2017, comparado aos outros alimentos que estão aí no gráfico. Além disso, desse gráfico, nós podemos também tirar a informação de que o feijão
reduziu a produção, né? Veja, em 2007 era 43,05 e em 2017 40,06. Então houve uma redução nesse período apresentado, né? Os demais produtos apresentaram um aumento na produção e o feijão, em comparação a eles, teve uma queda nessa produção, certo? Então essa também é uma análise que a gente pode fazer dentro deste gráfico, tá? Então esse é o gráfico de barras duplas, que a gente pode comparar duas coisas. Então a gente está comparando aí as produções, né, de cada um desses elementos aí dentro de 2 anos, um em 2007 e um em 2017. A evolução da produção agrícola em 10 anos de acompanhamento. Bom, o modelo de gráfico apresentado na tela é o gráfico de setores. Então, esse gráfico ele é utilizado para comparar dados de uma pesquisa em relação ao universo pesquisado, tá? Nós utilizamos normalmente a porcentagem para poder indicar aí, então, cada um dos setores desse gráfico, ok? Sendo que a soma tem que dar sempre 100%. Bom, o título desse gráfico é Distribuição do consumo de água doce no mundo em 2015, ou seja, estamos tratando então do consumo de água doce no mundo nesse ano. A fonte, ou seja, onde foram obtidas as informações no sistema de autoavaliação da eficiência hídrica, disponibilidade de água no mundo e no Brasil, e tem disponível então qual foi o site, né, e o acesso foi em 10 de maio de 2018, a consulta foi realizada neste dia, né, neste ano. Se a gente observar aí, a gente tem, né, os setores agrícola, industrial e doméstico. Então, a gente pode ver que o setor agrícola foi o que mais consumiu água doce no mundo em 2015, com 70% do consumo, né, um consumo muito alto. Em seguida, vem o setor industrial com 22%. E por último, o setor doméstico, com apenas 8% de consumo da água doce no mundo em 2015. Então, essa é a análise que a gente pode fazer, né, com esse gráfico, referente a esse gráfico, quando a gente tem aqui, então, uma informação a ser distribuída aí. Então, mais uma vez, esse gráfico ele é utilizado, ele é apropriado para poder colocar dados quando a gente compara com o universo, com alguma coisa, com um todo, certo? No caso aí, a gente está colocando 3 setores comparando, né, com um total de água consumida. Então, quanto foi? Então, a gente tem uma partezinha da água para o setor doméstico, uma parte para o industrial, uma parte maior para o setor agrícola. O gráfico apresentado na tela é um modelo de gráfico de linhas, que é muito utilizado quando a gente quer representar alguma informação com o passar dos anos, com o passar do tempo. Então, quando a gente está falando de alguma coisa que evolui de acordo com o tempo, nós costumamos utilizar esse tipo de gráfico para representar. Então, nesse gráfico a gente tem o eixo horizontal e o eixo vertical, como plano cartesiano. Nós vamos colocando pontos nesse plano cartesiano e depois a gente liga esses pontos com uma linha. E aí nós vamos ver então se ela é ascendente, se ela é descendente e analisar o gráfico de acordo com o que a gente tem aí, de acordo com essas informações, certo? Nesse gráfico nós também temos o título, a evolução da proporção da população por idade no Brasil de 2000 até 2060, certo? Nós vamos analisar então o que acontece com a população. Embaixo aí nós temos a fonte, então é o IBGE, e temos uma legenda. Então a gente tem aí o que está destacado em vermelho, 60 anos ou mais, e o que está destacado em verde, até 14 anos. No eixo horizontal nós temos os anos, são de 10 em 10 anos, 2000 até 2060. E no eixo vertical nós temos a porcentagem. E o que nós podemos observar nesse gráfico? Então, que a população até 14 anos vem diminuindo com o tempo. Então, no ano 2000 era de aproximadamente 30%. Isso vem caindo, quando chegar em 2060, estima-se que essa população seja de aproximadamente 13%. Em compensação, a população de 60 anos ou mais vem crescendo com o tempo. Então, no ano 2000 era de aproximadamente 8% e ela vai evoluindo e a estimativa para 2060 é que seja de aproximadamente 33%.
Além disso, o que nós podemos tirar de informação desse gráfico? Então, nós temos aí, onde eu circulei, que próximo de 2030, a proporção de pessoas com 60 anos ou mais vai ultrapassar a de pessoas com até 14 anos. A gente tem aí, né, bem, uns pontinhos aí bem próximos um do outro. A população com 60 anos ou mais vai ser de 18,62%, comparada de até 14 anos, que é 17,59%. A gente vê uma pequena diferença aí para mais quando a gente fala das pessoas com 60 anos ou mais. A gente pode observar também a diferença do percentual de pessoas com 60 anos ou mais e com até 14 anos aí. A gente vê o que está marcado em rosa, a gente tem que a população lá, né, será de aproximadamente 13% em 2060 com até 14 anos, comparando-se, né, ou confrontando-se com as pessoas com 60 anos ou mais, que serão de 33,71%, uma diferença bem grande. A gente comparar lá no início, a gente tinha lá em 2000 8% da população com 60 anos ou mais e 30,04% da população com até 14 anos. Então virou, né? Mudou o gráfico, as linhas aí, uma foi descendente, a outra foi ascendente. O próximo gráfico apresentado na tela é o gráfico pictórico ou pictograma, que é muito utilizado em meios de comunicação, nas revistas, nos jornais, a fim de atrair a atenção dos leitores. Tá? Então, esses gráficos são muito utilizados nesses meios de comunicação e apresentam informações com figuras, fotografias ou outros recursos visuais, certo? Então, no caso aí, a gente tem, né, um globo terrestre e algumas pessoas representadas. Então, a gente tem aí a projeção da população mundial de 1950 a 2050. Esse é o título do gráfico, é do que trata esse gráfico, que ele está mostrando. Embaixo nós temos também a fonte, certo? E aí a gente pode fazer algumas observações com relação a essa informação que nós temos. Bom, então nesse gráfico a gente pode observar. A gente tem aqui em 1950 duas pessoinhas ali em cima do globo terrestre, representando 2,5 bilhões de pessoas, que nos leva a dizer que cada pessoinha dessa daí representa aproximadamente 1 bilhão de pessoas, né? Além disso, nós temos então, lá no final, em 2050, que a estimativa da ONU é de que existam 9,8 bilhões de pessoas no planeta, ou seja, quase 10 bilhões. Deixa eu observar então, em 1950, 2,5 bilhões de pessoas, em 2050, 9,8 bilhões de pessoas, que a gente vê que a estimativa da ONU para essa evolução da população em 100 anos é que ela fique 4 vezes maior, né? E nós temos na tela agora um exemplo de pirâmide etária. Então, é um gráfico representando a pirâmide etária. O título dele é População Residente em Minas Gerais por Sexo e Grupo de Idade em 2010. Nós vamos ter as informações aí a respeito de determinadas pessoas por sexo e grupo e no ano de 2010. A fonte é do IBGE, está no lado de baixo do gráfico. E a gente tem, então, do lado esquerdo, os homens, representados pela cor azul nas barrinhas, em milhões de habitantes. E do lado direito, as mulheres, representadas pela cor rosa, com as barrinhas aí também em milhões de habitantes, certo? Então, aqui nesse gráfico, a gente pode observar. Então, por exemplo, quantas mulheres nesse estado têm idades entre 20 e 24 anos? Então, olha, observando esse gráfico, nós podemos dizer que a população de mulheres de 20 a 24 anos, que foi onde eu grifei em amarelo aí, é de aproximadamente 850 milhões de habitantes, né? Por aí. Além disso, a população entre 40 e 49 anos é um pouquinho mais de 600 milhões de habitantes. A gente pode dizer que chega aos 700 milhões aí, né? Já que o intervalo ali embaixo é de 600 a 800. Então, quantidade de mulheres entre 40 e 49 anos, aproximadamente 700 milhões de habitantes. A quantidade de homens
qual é a faixa etária que a gente tem a maior quantidade de homens aí. Se a gente observar também o gráfico, nós vamos ver que a maior quantidade de homens, embora as barrinhas estejam bem próximas aí do 10, né, 14, até quando a gente chega lá em cima do 20 a 24, a maior barrinha de todas é essa que eu circulei aí, que é de 20 a 24. Então, essa é a faixa etária onde nós encontramos a maior quantidade de homens, né, nessa idade. Além disso, o que mais a gente pode dizer a respeito desse gráfico? Então, por exemplo, vamos supor que tem uma campanha de vacinação da gripe nessa cidade ou nesse estado e que serão vacinadas todas as pessoas com mais de 60 anos. Então, eu quero estimar quantas vacinas eu preciso ter, quantas pessoas serão vacinadas, como é que eu vou fazer? Então, eu vou lá nas barrinhas de homens e mulheres e vou olhar quantas pessoas com 60 anos ou mais nós temos e vou juntar ali para poder a gente conseguir fazer um cálculo aproximado. Então, juntando essas pessoas. Então, vamos lá. Mulheres. A quantidade de mulheres com 64 anos vai ser de aproximadamente 400 milhões, né? Então, a gente pode colocar 390 milhões. De 65 a 69, aproximadamente aí 300 milhões. 70 anos ou mais, 600 milhões, tá certinho aí na barrinha que representa 600 milhões. Agora os homens, de 60 a 64, nós temos aí aproximadamente 380 milhões, a gente pode colocar, né? Depois, de 65 a 69, então a gente pode colocar aí uns 250 milhões. E 70 anos ou mais, a gente pode colocar uns 450 milhões. Juntando tudo isso, a gente pode colocar um número, né? Vamos obter um número próximo de 2 milhões e 300 vacinas, por exemplo. Tá? Então, são análises que a gente pode fazer. Essa é uma pequena parte da análise que a gente pode fazer desse e dos outros gráficos. A gente pode tirar muito mais informações de cada um deles, mas essas são as informações que a gente retirou nesse momento. Então, você vai demonstrar um pouquinho como é que a gente analisa os gráficos que a gente obtém, que a gente tem aqui. E além disso, como é que a gente faz para poder conseguir, então, representar as informações que nós obtemos de acordo com o que se encaixa melhor naquela informação. Então, a gente tem esses tipos, depois nós vamos ver como é que a gente constrói os gráficos, como é que a gente vai fazer para decidir qual é o gráfico que melhor representa a informação que nós temos, ok?